Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 29 do oitavo ano de matemática. Tá? Então vamos à aula. Observando a tabela abaixo, podemos dizer que a ordem de grandeza da área dos oceanos Pacífico, Atlântico e Glacial Ártico, respectivamente, é. Então aqui nós temos as alternativas A, B, C, D e E. E aqui nós temos as áreas do Pacífico, do Atlântico e do Glacial. Tá? Para a gente descobrir qual é a base, gente, sempre vai ser base 10, tá? Então, eu colocando aqui uma vírgula aqui, tá? 1,7. Então, vai ficar 1,796 vezes, né? Nesse primeiro caso aqui, a base 10, aí para saber qual é a resposta aqui, tá? Eu vou contar as casas aqui a partir da minha vírgula, que eu vou estar andando a vírgula. Então, uma que começa com 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aí sempre positivo, tá? Então aqui, vou colocar um maisinho, mas nem sempre positivo. Precisa. Então, no Pacífico, a base utilizada aqui científica é a base 10 elevado a 8, pela quantidade de casas aqui depois da vírgula, tá? Já aqui no Atlântico, a base é 10, então se eu colocar a vírgula aqui, ela está andando aqui, vai ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, tá? Então, 10 elevado à sétima potência. Tá? E aqui, se eu multiplicar aqui, colocar na base 10, eu vou colocar a vírgula aqui no 4, né? Entre o 1 e o 4, e vou contar aqui a partir do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais também. Então, a nossa base é 10 a sétima. Então, Pacífico 10 a 8, Atlântico 10 a sétima e aqui 10 a sétima. Então, se a gente vir aqui, qual é a que tem? A alternativa D. Na alternativa D tem 10 elevado a 8, 10 elevado a 7 e 10 elevado a sétima potência. Ok? Então, vamos lá para o item 2. Para cada uma das medidas expressas, represente as notações científicas. Tá? Então, eu tenho aqui essa notação científica. Olha onde está minha vírgula. Está aqui. Minha vírgula, gente, já tem que vir na frente do primeiro número, quando aparecer nessas ocasiões. Isso é um número muito pequeno. Então, a minha vírgula, ela vai na frente do 1 aqui. Tá? E aí eu coloco as outras casas decimais, 1,35. Então, a vírgula era 0, vai ficar 1,35 multiplicado na base 10. Tá? E aí eu conto quantas casas, ou eu conto quantos zeros quando é assim, tá? Então, se eu contar as casas, vai vir aqui no 1. Mas se eu contar a quantidade de zero, é a mesma coisa. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11 zeros. Então, isso vai ser 10 a 11, só que negativo, porque ele é um número muito pequeno, né? Os zeros estão antes aqui. Diferente do que no modelo em cima aqui, que os zeros ficavam por últimos. Aqui não. Os zeros estão na frente, indicando que é um número muito pequeno. Então, os expoentes da base sempre vai ser negativa nesses casos. Então, no item B, nós temos aqui 0, não sei quanto, 2 e no final 25. Então, esse final vai ficar 25, a vírgula entre o 2 e o 5. Tá ok? E aí, vamos deixar isso na base 10. Como eu falei, basta a gente contar as quantidades de zeros. 2, 4, 6, 8, 10, 12. São 12 zeros, isso vai ficar o expoente, então, dessa base, negativa. Então, 2,5 vezes 10 a 12 negativo, tá? Da mesma forma, no item C, aqui nós só temos o 5, então, não preciso pôr a vírgula. E aí, a base 10... nós vamos ter aqui, é só contar aqui quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4. Então, a base vai ficar com o expoente 4 negativo. Ok? Da mesma forma no 3, 0,3. Eu tenho, então, o 3 multiplicando a base 10 elevado a 1
negativo. Por quê? Porque só tem uns zeros aqui, né? Só tem um zero, então expoente 1 negativo. No item E, ó, nós temos o sinal negativo, ele não altera. Tá? Então isso vai ficar. E aí a vírgula vai lá na frente do 8, ó. 8,75 vezes 10. E aí conta a quantidade de zeros novamente, ó. 2, 4, 6. A 6 negativo. Tá? Na F, na F, ó, os zeros estão depois dos números, né? Então, ó, eu vou colocar a vírgula entre o 3 e o 5 e eu vou contar a partir do 5 a quantidade de casas que tem. Então, não é a quantidade de zeros aqui, é diferente dos anteriores que a gente fez. Aqui eu vou contar a partir da casa que está a vírgula. Então, eu conto de trás para frente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que foi aonde a vírgula parou. Então, é 10 a 13. E esse 13 fica positivo, porque isso é um número muito, muito grande, tá? Diferente dos de cima, que eram muito, muito pequenos. Por isso, o expoente ficava negativo. E da mesma forma, na G, então nós vamos pôr a vírgula. Desculpa aí, pessoal. Um pouquinho de tosse. Então nós vamos pôr a vírgula no 2, tá? Então isso vai ficar 2,78,596. A gente representa todos os números aí, tá? Só não os zeros, não precisa. Multiplicando na base 10, e aí eu conto as casas, ó. Do 6 até o 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 10 à quinta potência. Positivo também, porque isso é um número grande, né? Ok? Então, ó, agora, atividade 3. O diâmetro de certa bactéria é 4,5 vezes 10 a menos 6. Essa medida também pode ser escrita de uma forma desses itens aqui. Mas basta a gente lembrar aí, ó, pessoal. Então, 4,5 vezes 10 a menos 6. Vocês lembram que eu falei quando um número, por que um número ele é negativo? Pelas quantidades de zeros que estão à frente do número. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o número 45 aqui sem a vírgula, que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu colocar 6 zeros na frente deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir do primeiro eu coloco a vírgula. Então, essa é a escrita aqui do número científico 4,5 vezes 10 a menos 6. Ó, coloquei 6 zeros na frente do 45. É como se eu mudasse a vírgula, ó, que estava aqui no 4 e viesse aqui. Então, eu estaria mudando a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. É isso que está falando, muda a vírgula 6 casas. Mas é muito fácil quando a gente lembra que são 6 zeros e o primeiro zero eu coloco, né, a vírgula depois dele. Tá ok? Então, diante disso, ó, a questão C ela tem 2, 4, 6 zeros na frente aqui e o 45. Então, eu deduzo aqui que a alternativa correta é o item C. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até a correção da próxima aula.